Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, canal do Fábio Fidelix, trazendo para você o melhor da mídia esportiva, informações do rádio, da televisão, muita coisa legal, curiosidades, contando sempre com a sua participação. Faça a inscrição no canal do Fábio Fidelix, inscrever-se, ative o sininho, manda aí seus likes, porque são muito importantes. Se você não gostou do vídeo, pode deixar seu comentário, sua crítica, pode fazer o seu elogio, a sua sugestão também. Quer algum tema aqui no canal, quer que eu fale sobre algum assunto, pode mandar aí nos comentários, tá certo? Vou te atender aí com todo carinho. Muito obrigado pela audiência. Cada vez mais aumentando o número de inscritos e visualizações no canal. Silvio Luiz, olho no lance. É isso aí, um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos. Queiram ou não queiram, tem gente que ama, tem gente que detesta. É assim que funciona com o Galvão. Era também com o Luciano. Mas é assim, Silvio Luiz. Ele participou de um podcast aí no YouTube. Eu vou deixar na descrição o link desse podcast inteirinho, essa entrevista do Silvio Luiz com a Silvia Vinhas. Lembra da Silvia Vinhas, que trabalhou na Bandeirantes? Era apresentadora de programas esportivos e que foi casada com o Luciano do Vale. Então, o que acontece é o seguinte: Silvio Luiz falou muita coisa sobre a sua carreira, sobre a relação com o Luciano também, sobre a mídia esportiva e, claro, né, toda a sua história dentro da TV. Ele que fez de tudo, né? Foi diretor de TV, foi jurado de programa, fez tudo, né? O Silvio Luiz, ele disse que era um cara curioso, né? Queria mexer em tudo na televisão. Ele que foi até árbitro de futebol, para quem não sabe. É verdade, foi árbitro de futebol. Não sei se foi muito bom, né? Eu não me lembro, mas o pessoal disse que não era lá um grande árbitro. Mas como locutor, eu acho que o Silvio Luiz marcou época. No final dos anos 70, início dos anos 80, ele dava uma audiência incrível na Record, aquela Record, né, antiga do Paulo Machado de Carvalho. Não é essa Record hoje, né? É uma Record diferente, que tinha muito filme de faroeste, né? Quem não se lembra lá, James West, Chaparral, tinha lá aquela sessão Oscar, muito faroeste, desenhos animados e o futebol. O futebol era o carro-chefe ali, né? Eram os filmes de faroeste e o futebol com Silvio Luiz, com Pedro Luiz, com Flávio Prado, com Eli Coimbra, com Rony Rai, lembra do Rony Rai, apresentador, e outros nomes que passaram pela TV Record. Tinha aquele sala, como é que chama? Sala especial? Não, sala especial, tinha o Clube dos Esportistas, acho que era antes. Clube dos Esportistas, que era parecido com Perdidos na Noite, né? Uma bagunça, tá? Um programa muito divertido na época ali. Se não me falha a memória, aos sábados ou sextas-feiras, né? O Clube dos Esportistas com o comando do Silvio Luiz. Clube dos Esportistas. Bom, o Silvio Luiz falou de tudo um pouco, aquele jeitão dele, né? O Silvio Luiz já veterano, né? Bem experiente aí na carreira, já, né, caminhando para o final da sua carreira. Quase não tem narrado mais futebol, teve aí participações no portal R7, no Campeonato Paulista, com bola, com carioca, uma transmissão diferente, uma alternativa, né, para quem acompanha a internet no Campeonato Paulista. Mas ele falou também sobre as narradoras esportivas, falou sobre os narradores, né, sobre narração de uma forma geral. Ele disse que, aliás, ele sempre fala isso, né, o Silvio Luiz. Toda vez que eu vejo uma entrevista do Silvio Luiz, ele fala sobre esse assunto, que hoje os narradores falam muito, né, a opinião do Silvio Luiz. Falam muito e falam óbvio, né? Então, na opinião do Silvio Luiz, a bola sai pela linha de fundo, o narrador não precisa falar, saiu pela linha de fundo, porque tá todo mundo vendo, a TV tem a imagem. Faz sentido o que o Silvio Luiz diz, né? Porque no rádio, sim, a narração no rádio não tem imagem, então você tem que explicar, né, para quem tá curtindo, né? Você tem que, não digo inventar, não acho legal o narrador de rádio que inventa, mas você tem que posicionar, né? Você tem que dizer onde que tá a bola, se tá na ponta esquerda, se tá na lateral direita, se tá no meio campo, aquela coisa, ultrapassou metade do campo, rolou a bola na ponta direita, vai fazer o cruzamento, levantou, se o cara tocou de cabeça, aí sim, né, escanteio pela ponta esquerda, escanteio pelo lado direito, falta no bico da grande área, na meia-lua da grande área, ou no setor intermediário, defensivo de tal time, ofensivo. Isso no rádio sim, mas na televisão, o Silvio Luiz tem, acho que uma boa dose aí de razão, né, porque é óbvio mesmo, né? A bola saiu pela linha de fundo, você viu? É por isso que eu não gosto de alguns bordões. Do Silvio eu gostava, mas, por exemplo, o Luiz Roberto, né? O sabe de quem? Você tá vendo que o Gabigol fez o gol. O Luiz Roberto só narra grandes jogos. Então, jogos do Flamengo, jogos do Corinthians, jogos do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Santos, né? Do Grêmio, do Inter, Cruzeiro, Atlético. São jogadores conhecidos. Então, o Gabigol marca um gol, você já viu.
né? Hoje, com 450 mil câmeras que tem hoje a transmissão esportiva, diferente dos anos 70, 80, né? Poucas câmeras, e mesmo naquela época você conseguia ver, né? Mas hoje, então, sai um gol, você já tá vendo na hora o número da camisa, o jogador, né? A fisionomia, a cara do jogador comemorando ali. Então, para que sabe de quem? Todo mundo já sabe quem fez o gol. Então, realmente é uma coisa quase que redundante, né? Você, no rádio fica legal, pro rádio bacana. O cara tá ouvindo o rádio lá, tal, você pede, né, o rádio, aquela velocidade de transmissão, ficaria muito bacana no rádio. Aliás, isso veio do rádio, né? Um inscrito do canal comentou isso aí, né? Eu não tô me lembrando aqui. Pode deixar no comentário se você está acompanhando o vídeo aí, que segundo esse inscrito do canal, e já ouvi outras pessoas comentarem sobre isso, esse sabe de quem foi, né? Vamos dizer assim, né? Está sendo utilizado pelo Luiz Roberto, mas pertence a um outro narrador esportivo. Essa frase, né, esse bordão, sabe de quem. Mas enfim, Silvio Luiz falou muita coisa. Disse também que, como eu já disse, os narradores falam demais, né? Falam o óbvio. Ele acha que o narrador tem que falar um pouco menos. Ele sempre diz que é um legendador, né? De transmissão esportiva, né? Não é um narrador, ele faz a legenda do que o telespectador está acompanhando e com as frases dele, né? Então a bola sai pela linha de fundo e Então, lance perigoso, olho no lance, vai bater o lateral, não, lateral não, balançou o esqueleto. Então ele troca, né? Ele troca as frases, as palavras ali óbvias para colocar os seus bordões. Isso eu acho interessante no caso do Silvio Luiz, porque é divertido, né? Sempre foi divertido e interessante. Conta também, antes de eu falar aqui das narradoras, durante esse bate-papo com a Silvia Vinhas, ele fala sobre a Copa de 82, porque, para quem não sabe, a Globo tinha exclusividade de transmissão. A Globo e a TV Cultura, ela retransmitia a transmissão da Globo. Quer dizer, a mesma transmissão da Globo, lá com o Luciano do Vale, o Galvão já estava na Globo, Carlos Valadares eram os narradores. A TV Cultura retransmitia, porque Globo e TV Cultura fizeram a Olimpíada de Moscou em 80. E segundo a OTT, na época, ela decidiu que só quem transmitiu a Olimpíada de 80 teria direito de transmitir a Copa de 82. As outras emissoras, me parece que não pagaram os direitos, deu uma confusão, teve polêmica, TVS do Silvio Santos queria transmitir, foi uma polêmica na época. Mas enfim, só a Globo, né, transmitiu, só com a sua equipe, né? Só a equipe da Globo estava lá transmitindo, uma exclusividade, com retransmissão apenas da TV Cultura. E o Silvio Luiz estava no auge, ele ganhava da Globo. Ele ganhava da Globo na audiência pela irreverência, pela diversão, pelas frases, os bordões. Estava arrebentando, estava no auge. E aí chegou a Copa de 82, o Silvio Luiz não pôde transmitir. Aí o Rui Viotti, que trabalhava na Rede Record, muito ligado ao tênis, né? Quem não se lembra do Rui Viotti narrando pela TV Manchete os jogos do Guga, do Gustavo Kuerten. Rui Viotti, que já nos deixou. O Rui Viotti, ele teve a ideia de comprar os direitos de rádio e colocar o Silvio Luiz na Rádio Record, que eram direitos mais baratos, né? Dava para comprar os direitos de rádio, de TV não tinha jeito. E aí o Silvio Luiz fez uma transmissão como se estivesse na televisão, só que narrando pela Rádio Record. E teve aquela campanha, né? Eu me lembro, eu era criança, mas me lembro disso, né? A campanha da TV Record. Abaixe o volume da TV, quer dizer, né? Abaixe o volume da Globo, lá com o Luciano do Vale, com o Galvão, o Carlos Valadares, e acompanhe os jogos com o Silvio Luiz pela Rádio Record. Foi uma campanha muito bacana e deu muita audiência na época para a emissora de rádio paulista. Enfim, sobre narradoras esportivas, o Silvio Luiz diz que ainda não está acostumado. É uma questão de adaptação. A Silvia perguntou, se você vai acompanhar, vou deixar na descrição, tá lá no finalzinho. No finalzinho do podcast, a Silvia Vinhas toca nesse assunto, aborda sobre a questão das narradoras. O Silvio Luiz diz que não é que ele não fez nenhuma crítica, mas ele disse que não conseguiu se adaptar, não conseguiu se acostumar. Porque, na realidade, né, a gente, desde criança, acompanha narrações masculinas, né, do futebol. Agora que a gente está vendo aí as mulheres. Nos comentários já tem muitas mulheres ganhando muito espaço, apresentação de programas, reportagens, tem um monte de mulher, ainda bem, né? Tem um monte de mulher fazendo. Mas narrações é uma coisa mais recente e sei lá, a gente não está acostumado realmente com a voz da mulher. Acho que tem ótimas narradoras, algumas eu não gosto muito, como eu não gosto de narradores também. Não vou citar nomes aqui, nem de narradoras, nem de narradores, mas independentemente se é mulher ou se é homem, a gente gosta ou não gosta. Eu acho a Renata Silveira legal. Só que eu acho que a Renata está fazendo a mesma coisa que muitos homens fazem. Eu não gosto daquela coisa na hora do gol, né? Atenção, vai preparar, chutou! Então o nome do jogador, né?
Vai cruzar, cruzou, levantou, Gabigol! Entendeu? Bruno Henrique! Depois grita o gol. Acho que é uma coisa que ela faz, acho que, né, tendo como referência narradores, né? Alguns não fazem isso. O Luiz Roberto não faz. Eu gosto quando o cara grita o gol direto. A bola entrou no gol, grita o gol. Não tem esse negócio de... O Cléber Machado também tem essa mania, né, de ficar procurando quem fez o gol. Ah, fulano de tal, não sei o que, tá lá, Veiga! E depois vai lá e grita o gol. Não acho legal. É uma opinião que eu tenho. E a Renata tem isso também nos gols, né? Pode ver. Ela fala o nome da jogadora, ou fala então, né? Bateu de fora da área! E depois vai gritar o gol. Eu acho que tem que ser rápido. Bola entrou no gol, o narrador já tem que estar gritando o gol. Penso assim, né? Mas cada um tem sua opinião. Aliás, é para isso que tem um canal aqui, para você opinar, tá certo? Manda ver sua opinião, ativa o sininho, manda like, não gostou, critica, manda sugestão e tal, e faz a inscrição, porque é de graça inscrever-se, tá certo? Grande abraço, valeu, até o próximo vídeo.